Quero saudar os irmãos aí, a igreja, pastor Gerson, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Tiago, irmãos. Eu venho aqui através desse áudio contar alguns testemunhos, né, que eu recebi através do canal do nosso irmão, pastor Gerson Silva, de Goiás, né. Eu já acompanho o canal do irmão pastor Gerson há algum tempo, aproximadamente uns 2 anos e meio, né, e eu confesso para os irmãos que eu já recebi muitas bênçãos, né, através das orações da madrugada do canal. O pastor Gerson tem sido um canal de bênção para minha vida, para minha família, aqui para minha esposa também. Eu gostaria de compartilhar, irmãos, um versículo apenas aqui que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. No verso 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. No verso 13 ele fala assim: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Irmãos, na época que eu conheci o irmão pastor Gerson, eu estava um pouco fraco, né, na fé, tinha deixado um pouco de buscar, né, tinha diminuído os meus tempos de busca, não estava orando tanto como no começo. E aí eu entrei por um acaso, né, no YouTube, ali numa madrugada apareceu uma notificação, e ali eu entrei no canal do pastor Gerson, comecei a acompanhar a oração da madrugada, ali saudei ele com a paz do Senhor Jesus, né, e a partir dali eu comecei a acompanhar as lives de oração na madrugada. E ali começou a me dar mais força, irmãos, para voltar a buscar, né? Deus foi usando o servo dele, né, o nosso irmão pastor Gerson aí, na oração. A gente foi se comunicando e passou uns dias, né, um tempo, depois de mais ou menos 1 ano e pouco já, aconteceu que eu fui, né, picado pelo mosquito da dengue, e através disso eu acabei pegando, né, ali a doença do mosquito da dengue, né, e ali eu percebi que eu estava com essa enfermidade. Eu comecei a sentir muita fraqueza no meu corpo, né, e ali eu orei a Deus, comecei a pedir para Deus ter misericórdia de mim. E aí uma certa madrugada, né, eu estava ali na live acompanhando o pastor Gerson, eu fui pedir para o pastor fazer uma oração por mim, né, que eu tenho visto muitas curas, milagres aí, maravilhas através do canal, né, isso tem aumentado a nossa fé, né, irmãos. E aí eu fui pedir para o pastor Gerson fazer uma oração por mim, expliquei para ele que eu tinha sido picado pelo mosquito da dengue. Eu percebi, irmãos, porque eu comecei a sentir muita febre, uma fraqueza, eu não conseguia nem ficar em pé. Eu comecei a sentir uma moleza, uma fraqueza no meu corpo, e já fazia mais ou menos uns 2 dias que eu estava assim, né? E eu comecei ali a pedir para Deus ter misericórdia de mim. A gente tem acompanhado o caso de pessoas que até morreu, né, com essa enfermidade, com essa doença, né, da picada do mosquito. E aí eu pedi pro pastor Gerson fazer uma oração, irmãos, né? Eu tava sentindo muita dor de cabeça, muito forte. O pastor Gerson fez uma oração ali. No outro dia, irmãos, no outro dia eu percebi a diferença. Eu percebi que eu recebi a cura ali através da oração, que eu senti formigamento no meu corpo, né? Em seguida testificou, vi que Jesus tinha me curado. E aí em seguida, depois de uns dias, aconteceu de novo. Eu fui picado novamente, né? Porque o bairro que eu tô morando aqui agora, aqui é uma benção. Tá tendo muito caso de dengue. Tava tendo, né? E ali, irmãos, aconteceu novamente. Eu comecei a sentir os mesmos sintomas. Eu fui mais uma vez ali acompanhando a live do pastor Gerson. Eu pedi novamente para ele fazer uma oração por mim. E recebi a cura novamente, irmãos, para a honra e glória do Senhor, né? E eu senti ali também a diferença, senti o meu corpo aliviado. No outro dia já acordei muito melhor,
E a outra cura também que eu recebi foi um tempo atrás agora. Acho que tem mais ou menos uns 3 meses atrás. Meu corpo estava dando alergia direto. Tava sentindo coceira direto, irmãos. Coceira no meu corpo. Chega, pipocava, ficava aquelas bolhas de alergia. Né? E era uma coceira muito irritante. E ali de vez em quando eu estava acompanhando sempre as lives na madrugada. Como a gente mudou de residência, eu estava sem internet. Eu coloquei a internet no chip, né? Comecei a ouvir a live ali pela internet do chip mesmo. E pedi para o pastor Gerson fazer oração nessa área também. Expliquei para ele que eu estava com essa enfermidade de coceira, né? Alergia. E aí o pastor Gerson orou, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do irmão pastor Gerson, né? Porque a gente sabe que nós somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Né? E ali eu senti, irmãos, no outro dia, a partir daquele dia, depois que ele orou por mim na madrugada, Jesus me curou. Eu nunca mais senti essa alergia, nunca mais senti essa coceira, para a glória de Deus. E, né, eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão aí, pastor Gerson, né? E fora as outras curas que eu não lembro. Teve algumas vezes que Deus usou o pastor Gerson também para minha esposa ser curada, né? E as coisas de Deus é mistério, né, irmãos? Às vezes a gente não tem esse poder de orar por nós mesmos e nós ser curados. Às vezes Deus usa a gente por misericórdia através da cura também, né? Deus me usou muitas vezes para operar milagre na vida de outras pessoas, mas às vezes Deus quer usar outras pessoas para curar a gente, né? E é o que tem acontecido comigo. Eu louvo a Deus sempre pela vida do nosso irmão pastor Gerson, e é uma pessoa assim que eu recomendo, irmãos, né? Aí compartilhar o canal do irmão, ajudar essa obra a crescer, porque é obras como essa que a gente precisa estar, né, ali ajudando, buscando junto, porque é onde o evangelho verdadeiro é pregado, pessoa que é sincera com Deus, né? A gente vê sinceridade na vida do pastor Gerson. Eu particularmente eu conheço o pastor Gerson, já conversamos algumas vezes por telefone, eu percebi que é homem de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus ele testifica, né? E tem testificado, meus irmãos. Eu li esse versículo aqui porque foi uma necessidade. A necessidade não é dinheiro. Às vezes a gente comunica com o irmão, nós estamos fracos na fé, quando estamos precisando de oração em alguma área, e Deus tem levantado os servos dele, né? Nesses últimos dias, Deus tem usado os remanescentes, né? A Bíblia diz que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então aqueles que se disposicionam a buscar Deus com sinceridade, com obediência, com santidade, né? A gente também faz parte de igreja de doutrina. A gente sabe que a doutrina conta muito, irmãos. A doutrina da santificação do corpo, alma e espírito, né? Renunciar à maquiagem, essas coisas, né? Brincos, joias, isso é costumes do Egito, né? E sem contar que é adultério, né? A minha irmã falou uma coisa interessante, minha irmã de sangue. Falou que é um tipo de adultério, né? A gente acaba adulterando, né, a naturalidade que Deus nos formou. E Deus não se agrada disso. Então, quando a gente se prontifica em obedecer na doutrina, Deus opera milagres, irmãos. Né? A obediência a Deus, ela conta muito. E é o que a gente tem visto nos últimos dias, né? Deus operando através da vida de quem obedece a Deus, de quem vive uma vida de santidade. Amém, irmãos? E que Deus abençoe essa obra aí, né? O ministério do nosso irmão pastor Gerson, a igreja pentecostal ganhando alma para Jesus na sã doutrina, né? A igreja de Deus, eu não tenho dúvida que Deus está nesse negócio e que Deus venha abençoar a vida de cada irmão e cada irmã que acompanha esse canal, em nome de Jesus. Amém, igreja?